Imagine um lugar construído há mais de 12.000 anos, antes das pirâmides, antes de Stonehenge, antes até mesmo da invenção da escrita. Um templo enterrado sob as areias do tempo, que só agora começa a revelar seus segredos. E se te disséssemos que escondido nesse lugar existe um mapa do céu gravado em pedra? Um mapa tão antigo e tão preciso que levanta uma pergunta perturbadora. Como uma civilização tão primitiva sabia tanto sobre as estrelas? Neste vídeo, você vai descobrir o mistério por trás de Göbekli Tepe, o templo mais antigo já encontrado, e a intrigante hipótese de que seus pilares escondem um conhecimento astronômico avançado, talvez até uma profecia celestial. Vamos explorar o enigma do Pilar 43, também chamado de Pedra do Abutre, e entender por que estudiosos acreditam que ele representa um verdadeiro zodíaco pré-histórico. Seria esse um alerta deixado pelos antigos? Estariam os deuses nos observando? Ou tentando se comunicar conosco por meio das estrelas? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que atravessa milênios, reescreve a história e conecta o céu à terra como nunca antes. Göbekli Tepe está localizado na atual Turquia, em uma colina chamada Monte do Umbigo, e foi descoberto em 1994 por acaso, durante escavações agrícolas. Desde então, arqueólogos ficaram estarrecidos com sua complexidade. Composto por dezenas de círculos de pedra, cujos pilares em forma de T chegam a ter até 6 metros de altura e pesar mais de 10 toneladas, esse local não só é considerado o templo mais antigo do mundo, como também foi construído por uma sociedade que supostamente ainda vivia da caça e da coleta. Mas o que mais intriga os estudiosos não é apenas sua antiguidade, e sim o fato de que cerca de 1000 anos após sua construção, ele foi deliberadamente enterrado, como se os próprios construtores quisessem escondê-lo do mundo. Por quê? Qual segredo ele guarda? Entre todos os pilares do complexo, um em especial tem chamado a atenção de arqueólogos, astrônomos e até especialistas em simbologia esotérica. O Pilar 43, também conhecido como Pedra do Abutre, exibe uma série de gravuras enigmáticas. Um abutre com asas abertas, uma esfera acima dele, um escorpião, figuras humanas sem cabeça e outros símbolos aparentemente desconectados. Mas e se não forem desconexos? E se, em vez disso, estivermos diante de um mapa estelar gravado na pedra? Pesquisadores sugerem que os símbolos esculpidos nesse pilar representam constelações, e não apenas qualquer constelação, mas o céu exatamente como era visto do local por volta de 10.950 a.C., uma data que coincide com um evento cataclísmico, o fim da última era glacial. Mas o Pilar 43 não é o único carregado de significados. Outros pilares em Göbekli Tepe apresentam animais como raposas, javalis e cobras, dispostos de forma deliberada. Muitos desses animais também aparecem em mitologias posteriores, sugerindo uma continuidade simbólica que atravessou gerações e culturas distintas. Estudiosos como Martin Sweatman, da Universidade de Edimburgo, utilizaram softwares astronômicos para reconstruir o céu naquela época, e os resultados foram impressionantes. O escorpião, por exemplo, parece corresponder perfeitamente à constelação de Escórpios. O abutre pode representar Sagitário. A esfera pode ser o Sol ou até mesmo um objeto celeste incomum, um cometa, talvez. E os outros símbolos seriam constelações esquecidas? Estaríamos diante de um zodíaco pré-histórico, esculpido milhares de anos antes de qualquer cultura conhecida registrar o céu. Curiosamente, lendas de diversas partes do mundo relatam uma grande catástrofe há milhares de anos. Um fogo vindo do céu, inundações, noites sem fim. Seriam ecos de um mesmo evento global? Göbekli Tepe, então,
poderia ser o elo físico entre o mito e a ciência, entre o imaginário e o real. Mas o mais inquietante é o motivo pelo qual esses símbolos estariam ali. Göbekli Tepe não era uma construção prática. Não havia sinal de habitação, cozinha ou enterros. Ele foi feito para contemplação, para rituais, para observar ou talvez para alertar. A teoria mais fascinante propõe que o Pilar 43 registra o impacto de um cometa sobre a Terra, ocorrido por volta de 10.900 a.C. Um evento que teria causado mudanças climáticas drásticas e extinções em massa, incluindo o fim da megafauna na América do Norte. Se isso for verdade, significa que Göbekli Tepe é mais do que um templo. É uma cápsula do tempo, uma testemunha silenciosa de uma catástrofe cósmica. Mas quem eram esses antigos construtores? Como sabiam com tanta precisão sobre os céus? E mais importante, com quem eles queriam se comunicar? Em diversas culturas antigas, o céu era a morada dos deuses. Estrelas, planetas e constelações não eram apenas corpos celestes. Eram entidades vivas, consciências, mensageiros. O céu era divino e os sacerdotes, os intérpretes de sua linguagem. Göbekli Tepe talvez seja o mais antigo testemunho dessa conexão espiritual entre homem e cosmos. A ideia de entidades celestiais não era exclusiva dos construtores de Göbekli Tepe. Povos como os maias, babilônios e egípcios viam os céus como guias divinos. Isso reforça a tese de que havia um sistema simbólico universal, compartilhado ou redescoberto por civilizações separadas por tempo e espaço. Ao observar os símbolos gravados ali, é inevitável pensar na possibilidade de uma linguagem universal, baseada em imagens e padrões celestes. Uma espécie de código que transcende o tempo, a cultura e a língua. Os antigos não precisavam de letras. Eles falavam com símbolos. Cada animal, cada forma, carregava um significado mais profundo e talvez até uma função tecnológica, como ferramentas de memória e transmissão de conhecimento. E se a simbologia não for apenas decorativa, mas funcional? Alguns estudiosos sugerem que certas formas repetidas em vários pilares funcionariam como chaves de leitura, uma gramática visual. Göbekli Tepe seria, nesse caso, um livro de pedra, esperando ser decifrado por quem domina sua linguagem. Além disso, estudos indicam que a disposição dos pilares pode ter relação com eventos astronômicos específicos. Alguns círculos parecem alinhar-se com os solstícios e equinócios, tal como vemos em Stonehenge. Outros apontam para estrelas fixas como Sirius, a estrela mais brilhante do céu, reverenciada por várias culturas antigas como um ponto de origem divina. Tudo isso reforça a hipótese de que Göbekli Tepe era também um observatório, talvez o primeiro da história. Cada novo achado no sítio arqueológico traz à tona mais perguntas do que respostas. Parte do complexo ainda está enterrada, o que significa que o maior mistério pode estar por vir. Talvez em breve descubramos uma nova peça nesse quebra-cabeça milenar. E tudo o que sabemos precise ser reescrito. E talvez seja justamente isso que tenhamos perdido. Com o tempo, nos desconectamos do céu. Passamos a olhar para baixo, para telas, para números, para consumo. Mas os antigos sabiam que acima de nós havia mais do que estrelas. Havia respostas, havia ordem, havia propósito. E talvez, ao reencontrar os traços dessa sabedoria nas pedras de Göbekli Tepe, possamos resgatar um pedaço do que fomos e do que ainda podemos ser. Talvez nunca saibamos com certeza quem construiu Göbekli Tepe ou por que foi enterrado com tanto cuidado. Mas uma coisa é clara: ele foi feito para durar, para atravessar as eras e chegar até nós como um eco de algo maior. Um lembrete de que o conhecimento verdadeiro não se perde, apenas se oculta à espera de olhos preparados para enxergá-lo.
Se os antigos deixaram um recado nas estrelas, talvez o Pilar 43 seja a chave para decifrá-lo. Um convite à contemplação, à busca, à reconexão com o cosmos. E se as pedras falam, é hora de começarmos a escutá-las, porque talvez, só talvez, os deuses ainda estejam nos observando.